Boa noite, igreja. É sempre um motivo de muita alegria e muito temor e tremor, né, ter essa oportunidade de compartilhar mais um pouco da palavra de Deus com a igreja. E hoje nós vamos falar sobre oração. Vamos falar um pouco sobre oração. O tema do nosso culto de hoje é Oração Power. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema. E vamos passear um pouco sobre o livro de Atos. Vamos ver como a igreja primitiva orava. Vamos tentar extrair algumas lições e aplicar em nossas próprias vidas. Eu separei um tema aqui que diz assim: Oração Power, a oração que faz história. Power, né, a gente usa esse termo, né, que vem do inglês, power, que significa poder, né, também traduzido ali, né, a questão da energia, né, quando você compra um produto novo, tá ali o power on, power off, né, de ligar e desligar. Então, power é basicamente poder. E por que a gente associa a ideia de power com oração? Porque quando a gente passa pelo livro de Atos, a gente consegue perceber que a oração que a igreja fazia e que a igreja faz ainda hoje tem poder. Então vamos caminhar. Em Atos capítulo 4, versículo 31, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias e deixassem aberto em Atos. Nós vamos ler alguns versículos. Atos capítulo 4, versículo 31. Diz assim: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Começamos a perceber que a oração, ela esteve presente durante muito tempo, né? Na verdade, durante toda a história de Israel, desde quando, né, Deus ele idealizou ali uma nação. E nós podemos perceber que a oração ela também foi uma marca muito, muito presente, muito evidente no ministério de Jesus. Jesus ele não apenas ensinou muito sobre o tema da oração, mas ele também passava muito tempo orando. Constantemente Jesus se retirava para orar. E aí que nós percebemos, né, na vida de Jesus, a teoria e a prática. Ele ensinava a oração, mas ele também orava. As orações na igreja de Atos, elas também tiveram um papel muito importante. Elas tiveram um papel de moldar a história. Porque foi ali na igreja de Atos, no período ali que se retrata Atos, é que aconteceu milagres, salvações, conversões, envios, missões, e tudo isso se deu início, a maioria, né, desses eventos, foi porque alguém orou. Então a oração ela teve um papel fundamental nesses eventos da igreja. Por exemplo, livramentos extraordinários. Nós vamos entrar mais em detalhe mais para frente, mas temos, por exemplo, a libertação milagrosa de Pedro da prisão, em Atos capítulo 12, do versículo 5 ao 11. E mais para frente nós temos, na verdade, um pouco mais para trás, nós temos os avivamentos, em Atos 4, versículo 23 ao versículo 31. A questão da capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estavam ali reunidos em oração. E também temos envios, evangelizações, missões. Por exemplo, o envio de Paulo e Barnabé, retratado em Atos 13, do versículo 2 ao versículo 4. Então, esses eventos aqui que eu listei, nós vamos entrar com mais detalhe, mas todos eles foram, vamos dizer assim, ativados pela oração. Se não tivessem pessoas orando, talvez essas coisas todas que nós falamos aqui não teria acontecido. Então, por isso que nós queremos trazer a ideia do power, a questão de ligar, de dar poder, de dar energia, que liga todas essas coisas à oração.
A oração ela é muito importante na vida do cristão. Nós vamos ver mais para frente que nós não podemos viver sem oração. A igreja ela não é sustentada se não tiver oração. É uma base. Na igreja de hoje também não pode ser diferente. Assim como na igreja de Atos, grandes mudanças, grandes moveres de Deus só vão acontecer quando a igreja parar e orar. Agostinho de Hipona, ou como muitos conhecem como Santo Agostinho, certa vez disse: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Então, se você quer ver as suas orações serem ferramentas nas mãos de Deus para realizar curas, libertações, milagres, avivamentos, se você quer ver talvez as suas orações mudarem a realidade do seu bairro, da sua cidade, se você quer ver suas orações ativarem o poder de Deus, ou seja, o dom de Deus que já existe em você, ou de repente você quer ver suas orações transformarem uma determinada realidade, você precisa, em primeiro lugar, orar mais. Ore mais. E o que eu quero dizer com orar mais? Orar em quantidade. Ore repetidas vezes durante o dia. Ore constantemente. Não espere apenas pelo momento de você estar a sós com Deus para orar, ou estar na igreja para orar. Não pense, eu vou domingo na igreja e vou orar. Ou seja, só o domingo. Tudo bem, aqui é a casa de oração e nós devemos orar aqui, todo domingo. Mas não fique preso só a orar neste local. Ore todo o tempo, em todo lugar. Em todo tempo, ore de manhã, ore à tarde. Antes de almoçar, depois de almoçar, antes de jantar, depois de jantar. Ore enquanto você estiver indo para o trabalho, quando você estiver no metrô, no ônibus, dirigindo. Ore enquanto você estiver conversando com outra pessoa. Ore em todo tempo. Ore em todo lugar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. É sem cessar. Para a igreja de Atos, a oração, ela era tão comum quanto partir do pão. Tão comum quanto partir do pão. Nós, tomamos café, todos os dias comemos, nos alimentamos. Para a igreja de Atos era basicamente isso. Se eu não orar hoje, é como se... é muito difícil a gente ficar um dia inteiro sem comer nada. Temos fraqueza, talvez algumas vertigens. Mas, para a igreja de Atos, a oração era basicamente isso. A oração era tão comum quanto partir do pão. Fazia parte do dia a dia deles. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2, 42. Então a oração fazia parte ali, do dia a dia da igreja de Atos. Por isso nós conseguimos entender que a oração ela precisa ser um evento contínuo na sua vida, na nossa vida. Ela não pode ser uma prática pontual ou uma prática isolada, a qual viemos uma vez por semana aqui, oramos, e depois voltamos para casa e só oramos na semana que vem. Não estou dizendo que a nossa vida é assim, mas que nós possamos entender que a oração ela precisa ser contínua em nossa vida, o tempo todo. Tem uma frase que diz assim: uma cultura de oração frequente vai nos levar a um lugar onde o sobrenatural flui naturalmente. Uma cultura de oração frequente vai nos levar a um lugar onde o sobrenatural flui naturalmente. Então precisamos orar em quantidade, orar mais. Quando eu digo orar mais, eu também digo ore mais em grupo. Ore mais em grupo. A igreja de Atos, ela valorizou muito a oração em grupo. Oração com os irmãos, oração com a igreja. Então isso é importante também. Tudo bem, eu oro sozinho, você ora sozinho no seu secreto ali, mas é importante orarmos em grupo, orarmos juntos com os nossos irmãos.
Atos capítulo 12, versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua oração. Olha só, a igreja não era o irmão A ou o irmão B, mas a igreja fazia contínua oração enquanto Pedro estava preso. E capítulo 12, versículo 12 diz assim: Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E olha só o que diz a parte final: muitas pessoas estavam ali reunidas orando. Ele não foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e só estava Maria e a sua mãe orando. Mas quando ele chegou na casa de Maria, estava o quê? A igreja reunida e todos orando, porque o seu líder estava preso. Então não era uma oração individual, era uma oração em grupo. Ore mais em grupo. Ore com os seus irmãos. Jovens, orem com os jovens. Mas não quer dizer que os jovens não possam orar com quem é mais velho, com quem é mais novo, mas o importante é que a igreja esteja orando em grupo. Não devemos jamais subestimar o poder de uma igreja que ora. Podemos ver, vamos ver ainda, tudo o que foi acontecendo na igreja no período de Atos, no início da igreja, no surgimento da igreja. Quantas maravilhas Deus fez porque a igreja orou. Porque pessoas se dedicavam muito à oração. O anjo, ele chamou Pedro na prisão. Disse o pregador puritano Thomas Watson. Mas, na verdade, foi a oração que foi buscar o anjo. A oração que foi buscar o anjo. O anjo livrou Pedro, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Tiago 5,16, parte A, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha só, orais um pelos outros. A oração, ela é comunitária. Jonathan Edwards disse o seguinte: a oração é uma expressão de fé, tão natural como a respiração é a expressão de vida. A oração é uma expressão de fé, tão natural como a respiração é uma expressão de vida. Olha só a comparação que ele faz: oração estar para a respiração, como a igreja de Atos fazia, a oração estar para o alimento. Olha só como a oração ela precisa estar muito presente em nossas vidas. Segundo, a igreja de Atos, ela nos traz muitos exemplos bons. Exemplos que eu tenho certeza que se a gente aplicar hoje, Deus, ele com certeza fará maravilhas em nosso meio. Como já tem feito. E segundo, se eu quero ver as minhas orações, se você quer ver suas orações mudarem sua realidade, se você quer ver suas orações, através das suas orações, Deus curar, libertar, avivar, nós precisamos também orar melhor. Orar melhor. E o que eu quero dizer com orar melhor? O que quer dizer orar melhor? Orar de maneira eficaz. Ore de maneira eficaz. Jesus, ele ensina a gente a orar. Podemos ver lá em Mateus capítulo 6, Jesus, ele nos mostra um padrão. Mas esse padrão não é para simplesmente a gente repetir sem saber o que significa. É necessário que a gente entenda o que Jesus, disse com cada uma daquelas palavras. A igreja de Atos, ela entendeu o que Jesus queria dizer, o que seus apóstolos, o que seus discípulos passaram para as outras pessoas. E eles oravam de tal maneira que Deus atendia, Deus ouvia a oração deles. E isso que eu quero passar para os irmãos, do que é uma oração eficaz. O que significa a gente orar melhor? Orar de maneira eficaz, orar de maneira que Deus ouça a nossa oração. Todo mundo quer ter as suas orações ouvidas. É claro, temos outras variáveis, como por exemplo, o tempo de Deus é uma variável.
Nós não sabemos quando Deus tem a vontade dele para realizar algo. Nós não sabemos o tempo, mas precisamos esperar a vontade dele. A outra variável, como por exemplo, podemos pensar, como eu vou ouvir a voz de Deus? Como eu vou saber quando Deus está respondendo ou não? Eu acho que essa é uma pergunta que pelo menos durante muito tempo ficou na minha própria cabeça. Como que eu vou identificar a voz de Deus? Vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas a ideia que eu quero passar é como a igreja de Atos orava eficazmente. Como? E Deus ouvia a oração deles. Primeiro, a oração da igreja de Atos era uma oração fundamentada na palavra de Deus. Eles oravam baseados na palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versículo 23, diz assim: quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo. Pedro e João, presos, apóstolos, presos pelos sacerdotes, anciãos, mestres da lei, prendiam, açoitavam e falavam: vocês estão proibidos de falar de Jesus. E aí, depois de açoitar, repreender, foram soltos. Esse é o contexto. Atos 4. E em seguida diz assim, Atos 4, versículo 25 e 26. Tu falastes por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse. E o que Davi disse? Isso aqui é a igreja orando. Assim que João e Pedro foram soltos, eles foram para onde a igreja estava e todos ali reunidos fizeram essa oração. Porque as nações pagãs ficaram furiosas? Porque os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. Esse momento de oração da igreja estava fundamentado na palavra de Deus. Estava fundamentado no Salmo 2. No Salmo 2. Salmo 2, se você for lá conferir, eu fui lá e conferi. Exatamente isso. É exatamente isso. Então, com isso nós podemos entender que a palavra de Deus e a oração, elas precisam sempre andar juntas. Sempre andar juntas. Por quê? Porque a palavra de Deus e a oração devem sempre andar juntas. Porque é na palavra de Deus que nós encontramos a vontade dele. E uma vez que nós oramos de acordo com a vontade de Deus, as nossas orações elas são ouvidas. Então, se você quer que sua oração seja ouvida, ore de acordo com a vontade de Deus. Se não for assim, não vai ser ouvida. Olha só, em João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha só, é uma promessa de Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós, me pede tudo o que vocês quiserem, e será feito. Mas se a palavra dele está em mim, eu vou pedir aquilo que está de acordo com a palavra dele, porque a palavra dele está em mim. O botão power, que a gente mencionou, o botão power da oração, é pedir que Deus faça a vontade dele em nós e por nós. Esse é o botão power, é o power que ligou ali a igreja de Atos. É a oração que ligou o poder, que fez o poder fluir através da igreja de Atos. Eles orarem segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade deles próprios. Porque eles estavam entendendo o plano de Deus para aquele momento, e eles começaram a orar de acordo com a vontade de Deus. Eles estudaram a palavra de Deus, aprenderam a palavra de Deus e oravam segundo ela, porque eles sabiam que Deus ia responder, que Deus ia fazer conforme a oração deles, não por causa que eles eram bons, não por causa que eles eram diferentes de nós, mas por causa que eles oravam fundamentados na palavra. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.
Olha só, mais um versículo, né? E por incrível que pareça, um é em João 15 e outro é em 1 João. Então João, ele entendeu bem essa ideia, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Não sou eu que estou falando. Não é um estudioso, um teólogo que está falando. É a palavra de Deus que fala. E de maneira tão clara que podemos entender que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por isso que a gente começa a entender que a verdadeira oração é pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, não a nossa vontade feita no céu. Foi assim que Jesus ensinou. Foi assim que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Não que nós venhamos repetir isso todas as vezes que orarmos, mas que nós venhamos entender e pedir que a vontade de Deus seja feita. Entender qual é a vontade de Deus. Segundo, para eu orar melhor, eu preciso parar de orar para que Deus mude minhas circunstâncias. Não ore para que Deus mude as circunstâncias. A igreja de Atos fazia muito isso. Eles, se a gente for perceber e for olhar como eles oravam, eles não oravam para que Deus mudasse as circunstâncias. Olha só, como a igreja, podemos seguir muitos exemplos do que eles faziam. Diante da perseguição, por parte dos principais sacerdotes e anciãos, nós sabemos que a perseguição à igreja foi muito dura, até mesmo ocasionou a morte de um dos apóstolos. Diante da prisão dos apóstolos e líderes da igreja, diante de ameaças e açoites, diante do medo da morte e da prisão, a igreja em nenhum momento orou para que Deus mudasse essas circunstâncias. Em nenhum momento, se você for perceber, eles orando, Deus, por favor, faça com que os sacerdotes parem de nos açoitar. Deus, por favor, faça com que a gente seja menos perseguido. Se você for reparar, eles nunca oraram pedindo isso. Nunca. Mesmo tendo uma situação difícil. Nós aqui hoje temos uma situação um tanto confortável. Não precisamos nos reunir às escondidas. Não temos medo de sair na rua com as nossas Bíblias, porque nós não somos perseguidos aqui no local onde vivemos. Vivemos num país livre. Mas a igreja de Atos, mesmo diante de todas essas circunstâncias, eles não oravam pedindo que Deus mudasse as circunstâncias. Por quê? Porque uma igreja, uma vez fundamentada na palavra de Deus, oravam assim, Atos, capítulo 4, versículo 28, diz assim: eles se reuniram para fazer tudo o que pelo seu poder e pela sua vontade o Senhor já havia decidido de antemão que acontecesse. Olha só, Deus já havia decidido de antemão que acontecesse. Então eles sabiam que aquilo que estava acontecendo era a vontade de Deus, mesmo que fosse perseguição, morte, prisão, açoite. Então eles não oravam pedindo que a circunstância mudasse. Eles não oraram pedindo que Deus desse uma rota de fuga. Eles oraram para que Deus lhe desse poder. Eles pediam poder a Deus, ao invés de mudança de circunstância. Ele falava: Senhor, nos dê poder, nos capacite para viver o melhor dessa situação, talvez, que eles estavam vivendo. Ou para, talvez, realizar ou contribuir para a realização daquilo que Deus já estava fazendo. Muito pelo contrário, é a diferença de perspectiva da igreja. E nós também precisamos ser assim hoje. Não estou dizendo que nós já alcançamos, ou não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas que nós precisamos, sim, imitar o exemplo da igreja, que orou pedindo a Deus poder. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 29, diz assim: agora, Senhor, a igreja orando, agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra.
Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Olha só, está claro nesse versículo que a igreja orava pedindo poder a Deus, não livramento. Se nós formos olhar nos versículos anteriores, Pedro e João tinham acabado de ser soltos, levados a açoites. Talvez ele chegou ali na reunião da igreja todo ensanguentado, machucado, cansado, falava, não, agora desisto, não tem esse negócio de igreja, acabou para mim. Mas não, eles continuaram, não ore para que Deus livre a gente ou pare de bater na gente, não. Ore para que nós tenhamos poder, para continuar anunciando, para continuar pregando, para continuar realizando milagres. Era isso que a igreja orava. Então não ore para que Deus mude sua circunstância, ore para que Ele te dê poder para passar por cima de, independente de qualquer circunstância que você esteja vivendo. Visto, que eles oraram a Deus pedindo capacitação e não uma rota de fuga, Deus, Ele concedeu à igreja o que eles precisavam. Atos capítulo 4, 31, olha só o que Deus deu para a igreja. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. É claro, eles não oraram pedindo que Deus mudasse a circunstância, oraram pedindo poder. E Deus deu a eles. Olha só, Deus ouviu a oração deles, deu o Espírito Santo, capacitou a igreja. Max Lucado disse o seguinte: o poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. O poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Se você parar para pensar nessa frase, enquanto os grandes profetas, grandes mestres, foi passado tanto pela história de Israel quanto pela igreja, Elias, Moisés, Abraão, homens de fé, os grandes profetas, Daniel, Jeremias, Ezequiel, e por aí vai, a lista é longa. Todos eles fizeram oração de poder, mas nenhuma dessas orações dependiam propriamente deles. Não era eles que davam o poder por oração, era Deus. Então, oração power é pedir a Deus que lhe dê poder e capacitação, e não uma rota de fuga, Se de repente você quer ver sua oração, como eu falei no princípio, se você quer ver suas orações serem ferramentas nas mãos de Deus para realizar cura, libertação, avivamento, era isso que acontecia na igreja de Atos, principalmente, era marcada por curas, libertações e avivamentos. Se você quer experimentar isso, se você de repente quer que a sua oração mude a realidade do seu bairro, que já é difícil, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, é uma situação difícil. A política, a corrupção, toda essa história que nós já estamos cansados de ouvir falar. Se você quer ver, de repente, suas orações ativarem o poder de Deus que já existe dentro de você, uma vez que você recebeu o Espírito Santo. Se você quer ver a sua oração ativar esse poder, ativar esse dom, você precisa também ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Agora, vamos entrar e falar um pouco sobre os envios, missões e evangelizações. Uma importante reunião de oração tinha sido convocada na igreja de Antioquia. Para quê? Para conhecer justamente a vontade de Deus, como a igreja de Atos era uma igreja direcionada, guiada pela vontade de Deus. Foi justamente essa oração para conhecer a vontade de Deus, saber a respeito de eventos futuros, o que Deus tinha em mente. Eles oravam, eles se reuniam: Senhor, o que o Senhor tem em mente para agora, para daqui a 2 anos? Quais são os seus planos? Então, olha só, essa reunião de oração. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, parte A, diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé,
Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Para aí, só um minuto. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Esse capítulo, o capítulo 13 de Atos, é um dos mais importantes capítulos de todo o Novo Testamento. De todo o Novo Testamento. Pois ele marca o início do ministério do Evangelho aos confins da terra. Se não fosse por esse momento aqui, talvez, hoje nós não estaríamos aqui. Tudo bem, Deus ele é soberano sobre todas as coisas, mas esse momento aqui foi um marco, foi um divisor de águas. Podemos dizer assim. Então, o que o Espírito Santo disse? Aqueles 5 irmãos que estavam reunidos, aqueles 5 profetas e mestres da igreja de Antioquia, o que Deus disse a eles? Na parte B do versículo 2, continuando, diz assim: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Neste momento aqui, Paulo e Barnabé são chamados para levar o Evangelho ao mundo romano. E daí aos confins da terra. Olha só, por uma reunião de oração, para buscar saber qual era a vontade de Deus, o Espírito Santo falou à igreja: separe-me Barnabé e Saulo. E agora vamos começar a levar o Evangelho ao mundo, aos confins da terra. O Evangelho chegou até nós. Esses homens aqui tiveram a oportunidade de fazer parte desse grande plano de Deus, porque eles se dedicaram à oração. Olha só o que eles estavam fazendo: adoravam ao Senhor e jejuavam. E o Senhor disse, o Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo. Agora vamos começar missões, evangelizações. Olha só, tudo deu início através da oração. Olha só a oração ativando o power da evangelização e das missões. Começou pela oração, na igreja de Antioquia. Então, até esse momento, Jerusalém havia sido o centro do cristianismo, do ministério cristão todo. E Pedro era o líder. O apóstolo, Pedro o apóstolo. E desse ponto em diante, Antioquia da Síria passa a ser o novo centro do ministério cristão. E Paulo, o seu novo líder. E estamos percebendo que é o Evangelho em movimento. É o Evangelho em movimento. E tudo isso se deu por causa da oração. Aqueles irmãos estavam reunidos em oração. É interessante a gente observar, porque eu falei no início, ouça mais e fale menos. Porque nesse episódio aqui, houveram dois momentos. Houve dois momentos. O primeiro, a igreja de Antioquia orava, adorava, jejuava, buscando conhecer a vontade de Deus. Primeiro eles falaram. E em segundo, os profetas e mestres ouviram o que o Espírito Santo estava dizendo. O segundo momento é que eles ouviram. Ficaram em silêncio, ouvindo. Somente ouvindo. Não falaram, ouviram. E nós podemos, a partir disso, depreender que a oração ela não é um monólogo. A oração não é um monólogo. Oração é diálogo. Oração é diálogo com Deus. Até então, eu confesso que, a gente, quando é criança, a gente é ensinado, pelos nossos pais, converse com o Papai do Céu, fale com Ele e tal. E essa semana até recebi um vídeo, no Instagram, nas redes sociais, de uma criancinha, pequenininha, orando, para a janela. Não sei se alguns irmãos já viram.
né, esse vídeo, uma criancinha pequenininha orando, virada pela janela, orando assim, pedindo que Jesus falasse com ela. Pedindo, a criancinha de 5 anos, clamando, pedindo, Jesus, fale comigo, por favor, fale comigo. E teve um momento que a criancinha, foi muito impressionante esse vídeo, a criancinha ficou em silêncio, e teve até um vento assim, a janela estava aberta, né? Teve até um vento assim nas cortinas, e a criança falou: obrigado, pai, o Senhor me respondeu. Obrigado por ter falado comigo, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Então a gente começa a perceber que oração, ela não é monólogo. Não é o tempo todo a gente falando, Deus, isso, pum, acabou a oração, tchau, fui fazer outras coisas, acabou. Não, oração é um diálogo. Tem um tempo para nós falarmos com Deus e tem um tempo para nós ouvirmos Deus falar conosco. Apenas fique em silêncio, um silêncio absoluto, um momento de quietude, só tentando ouvir o que Deus quer te dizer. E é comprovado que, geralmente, Deus ele fala quando nós ficamos em silêncio. Quando nós ficamos em silêncio. Por exemplo, né, foi dito até aqui na frente que quando duas pessoas, né, por exemplo, a gente sabe muito bem disso, duas pessoas estão conversando, se eu converso falando o tempo todo, eu nunca vou conseguir ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Né, tem até aquelas frases, né, muito conhecidas de todos nós, que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Então, isso se aplica à oração também. Nós devemos ouvir. Olha só, vamos lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12 e 13. Pode abrir sua Bíblia aí. 1 Reis, capítulo 19, 12 e 13. Vamos ler um pequeno episódio da vida de Elias. 1 Reis 19, capítulo 12 e 13. Diz assim: O Senhor, Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Olha só, Elias conseguiu ouvir a voz de Deus no sussurro, calmo e suave. Deus ele pode falar de diversas formas, em diversos momentos, Ele é Deus. Mas nós aprendemos a partir da Bíblia, de que Deus ele fala quando nós estamos em silêncio, quando nos calamos. Lucas capítulo 5, versículo 16, diz assim: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. É interessante observar esse versículo que Jesus ele não orava apenas em lugares solitários, mas ele orava também, com certeza, no meio da multidão, indo ao mercado. Jesus era um homem também, como nós, mas a diferença é que Jesus ele era homem e ele era Deus. Ele não era somente homem e ele não era somente Deus, ele era homem e Deus. Então Jesus ele também tinha atividades corriqueiras como nós temos. Jesus ia ao templo, ia comprar coisas, ajudava, né, como a profissão dele, né, de carpinteiro. Então, provavelmente nesses momentos Jesus também orava, mas ele se retirava em certas situações para lugares solitários e orava para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar. Precisamos aprender a ouvir. Importantes momentos de oração, é necessário nós separarmos importantes momentos de oração em que nós temos tempo para ouvir, e que nós não apenas paramos assim, oramos aqui, eu tenho 10 minutos hoje para orar, Senhor, eu tenho 10 minutos, eu já vou sair correndo aqui porque eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que comprar não sei o que, eu tenho que entregar um determinado trabalho na faculdade, na escola, eu tenho que sair com meus amigos, então eu vou orar aqui, eu tenho 5 minutos, Deus, tenho 5 minutos só. Não, a oração ela precisa também de um tempo para a gente ficar em silêncio, sem nenhum barulho, sem nenhuma perturbação, para ouvirmos e nos concentrarmos na voz de Deus.
Zacarias, capítulo 2, versículo 13, diz assim: aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou da sua santa habitação. Aquietem-se todos perante o Senhor. Talvez alguns de nós possamos dizer que nós já tentamos ficar em silêncio por 5 minutos, oramos ali e ficamos em silêncio por 5 minutos, aqueles eternos 5 minutos, e não ouvimos nada. Talvez eu já tentei isso, e durante os 5 minutos não ouvi nada, não ouvi Deus falar, e talvez ouvi só os meus próprios problemas, as minhas próprias responsabilidades, não saía da minha cabeça. Talvez, nossa, tem que resolver isso, e não consigo concentrar, e eu paro de novo e não consigo concentrar. Mas se você ainda não conseguiu nesses 5 minutos ouvir a voz de Deus em silêncio, tente de novo, tente mais uma vez, tente hoje, tente amanhã, tente depois da manhã, tente durante essa semana, esse mês. Não pare de tentar ouvir a voz de Deus. Deus, Ele pode falar com cada um de nós de maneira diferente. Tem uma frase que diz assim: oração não é o quanto você fala, mas o quanto consegue ouvir dele. Oração não é o quanto você fala, mas o quanto você consegue ouvir dele. E para nós finalizarmos, já caminhando para o fim, tem um conhecidíssimo versículo, que já até foi lido hoje, que diz assim, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, vamos aproveitar da parte B e vou ler até o versículo 18, que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Você pode estar aí pensando: nossa, Elias era sobrenatural, não tenho nem o nível, nem chego nem no nível de Elias. Mas isso é mentira, porque Elias, ele era um homem como qualquer um de nós. Não tinha diferença de Elias para nós. Mas Deus, ele usou a oração de Elias de uma maneira extraordinária. Deus, ele entendeu como Elias orava. Deus, ele viu em Elias alguns princípios dos quais eu citei aqui, para que uma oração possa ser respondida e ouvida. Os mesmos princípios praticados pela igreja de Atos. E os mesmos princípios que, se praticados na igreja de hoje, surtirão os mesmos efeitos. Deus, ele também quer empoderar a tua oração. Deus, ele também quer empoderar a minha oração. Ele quer fazer de nós pessoas com uma oração de poder. Porque o plano de Deus é salvar o mundo, é salvar pessoas, é curar, libertar, avivar, transformar situações. Deus, eu ouvia muito de um pastor que Deus, ele é especialista em transformar crucificações em ressurreições. Deus, ele é especialista nisso, então ele quer fazer isso, e ele usa, ele nos dá a oportunidade de ser participantes dessa maravilha dele, dessa vontade, desse propósito dele, através da oração. Então, ele quer empoderar nossa oração, ele quer nos dar uma oração power, né? Mas para isso é preciso que nós oremos mais. Ore repetidas vezes durante o dia. Ore em grupo com outras pessoas. Ore muito, muito, em quantidade, quanto mais melhor. Não tem contraindicação. Ore melhor. Ore melhor. Ore fundamentado na palavra de Deus. Ore pedindo para Deus te capacitar para a obra dele. Não ore pedindo uma rota de fuga. Terceiro, ouça mais. Fale menos. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir Deus falando. E com certeza, se nós começarmos a praticar esses mesmos princípios que eram praticados pela igreja de Atos, eu tenho certeza que Deus, ele empoderará a nossa oração. Ele vai nos dar poder. E a nossa oração, com certeza, surtirá efeito. E que Deus continue, assim, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, e que Deus abençoe todos nós. Amém?